Fala, investidor. Pessoal, qual seria mais interessante para uma estratégia de longo prazo? Empresas com mais foco no pagamento de dividendos ou empresas que retêm mais o lucro, entregando um crescimento maior no longo prazo? Bom, então esse vídeo ele vai ser um estudo bastante detalhado entre essas duas ações que atuam dentro do mesmo setor, mas que têm características únicas, tá? Então a Klabin ela tem um modelo de negócios um pouco diferente da Suzano e ela tem uma característica também que agrada bastante os investidores de longo prazo, que é o fato de repassar boa parte do seu lucro líquido na forma de dividendos para os seus investidores, enquanto a Suzano, na verdade, ela retém uma parte maior desse lucro para investir nas próprias operações e entregar um crescimento patrimonial maior a longo prazo. Mas será que a Suzano ela conseguiu efetivamente entregar esse crescimento prometido, pessoal? Pessoal, analisando aqui de maneira bastante grosseira o comportamento da cotação desses ativos nos últimos 5 anos, a gente percebe que o comportamento da cotação ele foi bastante parecido. Então, olha só a semelhança entre o gráfico da Suzano e da Klabin. E a gente sabe que essas oscilações elas acontecem principalmente porque o resultado dessas companhias eles são diretamente impactados pelo ciclo de preço da celulose. Pessoal, para a gente ter uma noção real do retorno que essas empresas efetivamente entregaram para os seus investidores, eu vou trazer para vocês aqui um estudo extremamente detalhado, simulando o investimento de R$100 mil feito nas ações de Klabin em janeiro de 2009, e o mesmo investimento foi simulado também para as ações de Suzano, para saber se, reinvestindo todos os dividendos nessas ações e carregando ao longo de 15 anos, qual foi o real retorno que essas empresas entregaram para os seus investidores, enquanto que esses 100 mil foram transformados ao final de 15 anos. É isso que eu vou trazer de maneira bastante detalhada para vocês. Além disso, pessoal, a gente vai abordar os principais diferenciais do modelo de negócios, tanto da Klabin quanto da Suzano, para tentar entender se seria interessante manter essas duas empresas numa carteira previdenciária, considerando o fato de que as duas empresas atuam praticamente ali no mesmo setor. Pessoal, e através dessa análise, a gente vai buscar responder a seguinte pergunta: será que é mais interessante a gente focar em empresas que pagam mais dividendos no longo prazo ou é interessante a gente olhar para empresas que retêm mais o lucro e entregam um crescimento maior? Pessoal, por fim, vocês vão perceber que o mercado acionário ele é um veículo extremamente eficiente para acelerar a sua caminhada em direção à liberdade financeira. Isso vai ficar muito claro nesse vídeo, porque uma dessas duas ações entregou um retorno impressionante nos últimos 15 anos. Bom, se esse vídeo te ajudar, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe o seu like e também um comentário para fortalecer esse vídeo. Pessoal, o primeiro ponto-chave para esse vídeo é a gente separar o joio do trigo. Então vamos tentar entender o que é uma ação de dividendo e o que é uma ação de crescimento. E para isso eu solicitei o auxílio aqui do ChatGPT para ele entregar uma definição mais precisa desses dois tipos de ações. Bom, então segundo o ChatGPT, uma ação de dividendos são ações de empresas que distribuem boa parte dos seus lucros como dividendos aos seus acionistas, tá? Então os investidores que procuram renda regular e estável, muitas vezes optam pelas ações de dividendos. Então as ações de dividendos elas podem ser uma fonte de renda passiva, especialmente para investidores que estão em busca de pagamentos regulares. No entanto, empresas que pagam altos dividendos geralmente têm menos recursos para investir no próprio crescimento. Só por outro lado, as ações de crescimento são ações que estão em fase de expansão e reinvestem os seus lucros para crescer. Essas empresas normalmente têm um potencial maior de crescimento, mas não podem pagar dividendos significativos, tá? Bom, pessoal, ao longo desse vídeo eu vou destacar um ponto-chave entre a principal diferença que me faz ter uma preferência maior por ações de dividendos, tá? Eu vou explicar para vocês que no mercado de baixa, ações de dividendos elas acabam aumentando demais a sua capacidade de aporte. Isso aqui acelera demais a sua caminhada em direção à liberdade financeira. Vocês vão perceber isso ao longo desse vídeo. Pessoal, quando a gente analisa o histórico de proventos da Klabin no longo prazo, a gente percebe que ela é uma empresa que tem um perfil de ser uma boa pagadora de dividendos, tá? A gente percebe que esse dividendo ele oscila um pouco ao longo dos anos. Isso aqui é totalmente natural porque a gente está falando de uma empresa comoditizada, né? Então as flutuações de preço na celulose vão impactar o resultado da companhia e obviamente isso vai impactar também a distribuição de proventos. Entretanto, quando a gente pega um horizonte de longo prazo, a gente percebe que ela tem um certo comprometimento em remunerar o acionista, mesmo porque a Klabin tem uma política de dividendos bem definida. Então ela se compromete a pagar entre 15% e 25% do EBITDA ajustado para os seus investidores na forma de dividendos. Traz uma transparência e uma segurança maior para quem está olhando para uma renda passiva.
Pessoal, analisando o histórico de proventos da Suzano, a gente percebe que ela é uma empresa que não tem um foco tão grande no pagamento de dividendos. Pelo contrário, ela retém boa parte do seu lucro para investir nas próprias operações. Tá? E a prova disso é que tiveram anos onde ela nem pagou dividendos, né? Como foi o ano de 2012, o ano de 2020 e o ano de 2021. E nos anos em que ela pagou, esse dividendo foi relativamente baixo. Cabe um ponto de destaque aqui que no ano de 2022 ela pegou boa parte do lucro que estava retido do ano de 2020, 2021 e 2022 e remunerou na forma de um grande dividendo ao longo do ano de 2022. Então, no ano de 2022, ela pagou R$ 3,12 por ação. Pessoal, a partir de 2019, com a aquisição da Fibria, a Suzano se tornou a maior indústria de celulose no mundo. Isso aqui acaba trazendo a empresa para um outro patamar, né, pessoal? Então, quando o investidor gringo ele quer comprar empresas do ramo de celulose, a primeira empresa para a qual ele vai olhar vai ser a Suzano, tá? Então, quando a gente analisa aqui as apresentações institucionais da Suzano, a maioria delas está voltada para o mercado internacional, né? Então, o principal produto da Suzano é a celulose de fibra curta, que é aquela extraída do eucalipto, tá? E uma das principais vantagens competitivas da Suzano é justamente o custo de produção, que atualmente é o menor do mercado. Isso porque a distância entre as fábricas e as florestas elas são relativamente curtas. Então, pessoal, a característica principal da Suzano é que, além dela produzir também o papel cartão, produzir o papel tissu e a celulose fluff, o carro-chefe da empresa hoje, quando se trata de exportação, ainda é a celulose de fibra curta. Então, quando você olha para a commodity, você está olhando principalmente aqui para a Suzano. Já a Klabin ela tem um modelo de negócios um pouco mais diferenciado. Assim como a Suzano, ela também é uma empresa totalmente verticalizada, ou seja, ela atua em todas as fases do processo produtivo. E nesse contexto, a Klabin ela possui 4 áreas de negócio, pessoal, que é a florestal, a celulose, os papéis e as embalagens, e atualmente a empresa está investindo pesadamente no aumento da capacidade instalada. O mercado como um todo prevê que até 2030 a capacidade instalada ela chegue a 6,5 milhões de toneladas, quase o dobro da produção em 2021. Um outro diferencial da Klabin é que, além de produzir a celulose de fibra curta, que é extraída do eucalipto, ela produz também a celulose de fibra longa, que é extraída do pinus. Tá? E cabe destacar aqui, pessoal, que a produtividade florestal da Klabin ela é altíssima, tá? Comparada aqui com os níveis mundiais e até mesmo com o nível do Brasil, ela está bem acima, ou seja, num patamar bem superior. Pessoal, um outro diferencial da Klabin em relação à Suzano é que, enquanto a Suzano ainda tem uma boa parte do seu resultado dependente do ciclo de preço da celulose, a Klabin ela está lutando para não depender tanto desse ciclo de preço. Tá? Então, o projeto Puma 1 e Puma 2 eles foram projetos de alto investimento justamente para que a empresa não dependesse tanto do ciclo de preço da celulose e conservasse um resultado mais resiliente a longo prazo. Tá? Então, quando a gente olha para o ano de 2022, a gente vê que 49% do resultado da Klabin ele era oriundo da celulose. Mas com o projeto Puma 2 finalizado agora em 2023, o que a gente deve ter a partir do ano de 2025 é uma dependência muito menor da celulose no resultado final da companhia. Então, a celulose ela vai representar apenas 27%, enquanto os produtos com maior valor agregado, que é o papel e a embalagem, vai ter um peso de 73% no resultado final. Isso é bastante interessante, pessoal, porque tanto os papéis quanto as embalagens, elas não têm uma variação de preço tão agressiva quanto a celulose. Isso vai gerar uma resiliência muito maior para o resultado da Klabin a longo prazo. Pessoal, então os principais diferenciais da Klabin e da Suzano são o fato de que a Suzano ela exporta basicamente a commodity, enquanto a Klabin ela é um pouco mais diversificada. Então a gente viu ali que ela, além da celulose, ela ataca também no segmento de papéis e embalagens e ela tem produtos com alto valor agregado, principalmente agora com o advento do projeto Puma 2. Além disso, quando a gente fala de governança corporativa, a Suzano está no nível superior, porque ela já faz parte do novo mercado da B3, enquanto a Klabin ainda pertence ao nível 2. Em relação ao endividamento, atualmente a Klabin está um pouco mais alavancada, principalmente porque tirou 2 grandes projetos do papel recentemente. A Suzano está com a alavancagem bem tranquila, bem mais baixa. Tá? Entretanto, a gente sabe que no longo prazo, né, com o advento do projeto Puma 2, a geração de caixa da Klabin ela tende a crescer já no médio prazo e essa alavancagem deve ficar muito mais tranquila. Pessoal, agora qual dessas duas empresas acabou entregando maior retorno para o seu investidor nos últimos 15 anos? Então agora a gente vai partir para o estudo detalhado e você vai ficar impressionado com o nível de retorno de uma dessas duas empresas. Pessoal, então a gente simulou um investimento de R$100 mil nas ações de Suzano em janeiro de 2009, tá? E nessa época que a cotação nominal da Suzano era algo em torno de R$10. Isso permitiu que o investidor comprasse 10 mil ações de Suzano e a partir daqui, pessoal, ele não vai fazer
mais novos aportes na ação. Não, ele só vai reinvestir os dividendos que a própria ação pagou para ele. Então, quando uma empresa ela te paga os dividendos, você tem duas opções, né? Você pode utilizar esse dividendo para aumentar o seu padrão de vida, ou você pode utilizar esse dividendo para reinvestir nas próprias ações da empresa, acumulando maior participação patrimonial. E desde que a empresa ela apresente lucros crescentes, a tendência é que os seus dividendos eles também vão crescer bastante no longo prazo, tá? E foi justamente essa estratégia do nosso investidor aqui. Então o investidor ele aplicou lá R$100.000, né, e foi carregando as ações ao longo dos 15 anos. Lembrando que ele pega todo o dividendo recebido ao longo do ano para recomprar mais ações em dezembro do ano corrente. Então ele pegou os dividendos de 2009 e quando chegou em dezembro ele comprou o máximo de ações possível, sempre acumulando o número de ações. Pessoal, como a gente pode perceber aqui, a Suzano não foi a empresa que pagou altos dividendos ao longo dos últimos 15 anos, salvo o ano de 2022, onde ela pagou um alto dividendo, tá? Entretanto, nos últimos 15 anos, o dividendo ficou relativamente baixo. Isso permitiu que o nosso investidor recomprasse poucas ações, tá? Quando a gente comparar com a Klabin, vocês vão perceber isso daí. E no final das contas, ele conseguiu transformar suas 10.000 ações em 12.973 ações. E o montante acumulado dele agora é de 573 mil, tá? Então, na verdade, a Suzano ela conseguiu transformar R$100.000 em 573 mil. Isso nos dá um retorno aqui de 470% em cima do capital inicial investido. Pessoal, então o mesmo estudo ele foi reproduzido nos mesmos moldes aqui para a Klabin, tá? Então, simulamos investimento de R$100.000 em janeiro de 2009. Nessa época que a cotação nominal da Klabin era R$3,50. É claro que essa cotação ela já está ajustada pelo desdobramento, tá? E a gente considerou, é claro, o reinvestimento de todos os dividendos pagos pela Klabin como recompra de ações. Então, o investidor ele pega o dividendo recebido ao longo do ano e quando chega no mês de dezembro, ele recompra o máximo de ações possível. E aqui, pessoal, ele nem está olhando para o preço, ele só está buscando acumular no número de ações. E foi realmente incrível o que a Klabin ela conseguiu fazer com esses R$100.000, já que ela transformou esses 100 mil em R$1.050.000 ao final de 15 anos, tá? E a gente vê aqui o impacto dos dividendos ao longo do tempo. Então a gente percebe que a Klabin ela pagou mais dividendos do que a Suzano ao longo dos últimos 15 anos e isso permitiu que o nosso investidor comprasse muitas ações, pessoal. Pessoal, uma coisa interessante aqui é que a partir do ano de 2020 em diante, a ação da Klabin ela está praticamente lateralizada. E isso tem sido excelente para esse investidor, porque apesar da ação ela estar estagnada, ele vem recebendo dividendos ano a ano e ele utiliza esses dividendos para comprar mais ações ainda com desconto exorbitante. Então imagina você aqui no ano de 2022, onde ele recebeu 30 centavos por ação da Klabin. Ele conseguiu comprar 16.239 ações, pessoal. Então ele sai de 220 mil ações para 236 mil ações. Lembrando que esse ano a Klabin ela já pagou 6 centavos por ação e agora ele tem um montante aqui de 239.796 ações da Klabin. A gente fez esse estudo aqui com a ação preferencial, tá, pessoal? A KLBN4. Então perceba você o impacto dos dividendos reinvestidos na própria ação, como isso gera um valor absurdamente alto no longo prazo. Só então, enquanto a Suzano, que foi uma ação que pagou menos dividendos, entregou um retorno de 470% nos últimos 15 anos, a Klabin entregou um retorno de 950%. Lembrando que, é claro, você precisa reinvestir os dividendos para conseguir obter um retorno tão grande assim. Eu trouxe o nosso estudo aqui para o site Mais Retorno como forma de validar, né, o resultado encontrado por nós e percebi que deu algo bastante parecido. Na verdade, a nossa planilha ela acusou um resultado um pouquinho inferior. Então aqui no site ele aponta um retorno de 1.056% para as ações de Klabin e de 527% para as ações de Suzano. Mesmo assim, um retorno bastante parecido, né, pessoal? Lembrando que a gente considerou aqui, é claro, a cotação do mês de janeiro e a cotação do mês de dezembro. Então talvez por isso possa ter dado alguma variação. Meu amigo, espero que esse vídeo tenha te ajudado. Eu tenho certeza que ele esclareceu o impacto do reinvestimento dos dividendos a longo prazo e mostrou mais uma vez que o buy and hold, ou seja, você se manter comprado na ação com visão de sócio, buscando acumular participação patrimonial dentro da empresa, acaba sendo sim uma estratégia vencedora no longo prazo. É isso que faz com que você acelere muito a sua caminhada em direção à liberdade financeira. Se esse vídeo te ajudou, eu peço que você fortaleça o meu trabalho, se inscreva no canal, deixe o seu like e também um comentário e até o próximo vídeo.